No dia 3 de dezembro, Plutão e Vênus iniciam seu movimento de finalização do ciclo atual. E aí, o que será que deixamos pelo caminho? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com pessoas e amigos que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E como a gente está chegando à quadratura minguante, né? Ou seja, o momento da finalização, vou deixar aqui também o vídeo da oposição, que foi a colheita, o auge, para quem não assistiu. Falando em quadratura minguante, né? É o momento do ciclo que traz tensão, traz incômodo, né? Mas marca ali principalmente a finalização, ou seja, tudo aquilo que a gente fez até agora tende a caminhar para um desfecho. E esse desfecho acontece no momento em que ocorrer uma nova conjunção, ou seja, iniciando, né, um novo ciclo. Essas tensões requerem que a gente saia da zona de conforto, que a gente precise tomar a atitude, né? Aquele incômodo ali que a gente não dá conta de segurar, precisa que a gente faça algo. Então, dificilmente a gente consegue ignorar esse tipo de aspecto. É por isso que eu sempre falo aqui no Astro Libertação que os meus aspectos preferidos são quadraturas e oposições, porque causam tensão, tiram a gente da zona de conforto, fazem com que a gente se movimente e aí as coisas começam a acontecer. Só que nem sempre, né? A forma como a quadratura se manifesta geralmente é em desafios, é em situações que são desagradáveis. É por isso que as pessoas têm tanto receio e preferem falar: ai, que bom que eu tenho um trígono, que bom que eu tenho um sexto. E esquece que isso gera, né, uma situação ali de acomodar e de não realizar as vontades. Agora, quando é uma tensão, a gente não consegue ignorar. A fase de quadratura minguante também tem ressonância com a lua minguante, né? Momento ali que começa a fechar o ciclo lunar. Então a gente traz para os ciclos astrológicos esse saber da lua, né, das fases lunares. E aí pede que a gente comece a finalizar, que a gente jogue muita coisa fora, que a gente abra o caminho para o novo, preparando a terra para receber novas sementes no novo ciclo, né? E o principal seria a gente analisar dentro de todo esse ciclo que foi iniciado lá no dia 1º de janeiro de 2023, o que a gente aprendeu, né? O que a gente entendeu sobre as energias de Plutão e Vênus e que agora a gente precisa modificar no nosso comportamento. Ou, como eu disse lá na abertura, aquilo que a gente perdeu, né? As mortes que a gente teve ao longo do caminho. Então, tudo isso é uma reflexão que precisa ser feita durante essa quadratura minguante. Agora, eu gosto sempre de lembrar que durante todo o ciclo, né? Por mais que peça aí uma mudança de comportamento, a gente ainda pode agir, pode realizar muita coisa dentro daquilo que não foi alcançado ainda. E o Plutão trazendo para os temas da Vênus, né? Ou seja, vamos manter em mente, né? Relembrando bem rapidinho, relacionamentos, parcerias, acordos, finanças, amores, relacionamentos no sentido mais amplo, não só no sentido amoroso, afetivo, né? Todo tipo de interação humana é um tipo de relacionamento. Então tem isso em mente. A Vênus também traz a estética, a beleza, a moda, né? A cultura, um tom de rebeldia que herdou do pai e muito mais. Então o Plutão está fazendo o quê? Pedindo que a gente limpe os temas da Vênus. Agora que a gente está nesse momento da quadratura minguante, já deve ter dado para perceber onde isso atuou, né? Às vezes ali um relacionamento que acabou ao longo desse período, às vezes um contrato que foi terminado ou as finanças foram afetadas, né? Alguma coisa foi transformada nos temas da Vênus agora que a gente está chegando nesse ponto. É importante saber isso porque a partir de agora a gente precisa fazer o que eu falei, né? Das reflexões, da abertura de caminho, né? De limpar, preparar a terra, jogar fora aquilo que não prestou. Ou seja, é como se a gente tivesse ainda os esqueletos no armário. Mais ou menos assim, aquilo que o Plutão destruiu está na nossa frente, mas continua aqui, ressoa ainda de uma certa forma. Então a gente precisa fazer essa limpeza, essa transmutação, que é um outro atributo do planeta que a gente precisa utilizar, garantir que essa transformação realmente se manifeste. Então não é que
simplesmente saber dos aspectos vai adiantar. Às vezes muita coisa foi tirada de nós durante esse período, nos temas que a Vênus representa. A gente ainda não se deu conta, porque não estava ali, né, muito atento aos ciclos aqui que eu coloco no canal, mas agora, percebendo isso, tem que analisar em que ponto que foi, né? No vídeo anterior tem todas as datas ali para a gente ver quando começou, quando teve a quadratura crescente, a oposição, para saber mais ou menos o que trouxe à tona. Lembrar que o Plutão é o senhor do submundo, né? É o Hades para a sabedoria grega. Então ele não se altera. Os trânsitos de Plutão são de virar a gente do avesso. Eu sempre trago essa expressão porque realmente é assim que a gente se sente, né? Não seremos as mesmas pessoas depois que o Plutão fizer algum trânsito no nosso mapa, não importa qual seja. Ele mexe com tudo, ele transforma tudo, ele destrói com uma mão e constrói com a outra, como diz a Ana Maria Costa Ribeiro, né? Então ele faz esse movimento de destruir e, ao mesmo tempo, a partir dali das crises que são dolorosas, que deixam a gente em situações, às vezes, muito vulneráveis, né? Que colocam com tudo aquilo que a gente, às vezes, tinha medo, tinha apego, tinha receio de fazer, tinha receio de perder. Às vezes a gente pensa, nossa, se eu perder isso eu não vou ser mais ninguém, né? Eu tenho tanto medo, começa a trabalhar a fé reversa, algo que eu falei muito aqui no canal já. Ele mexe com tudo isso, ele vem com o poder oculto. Só que a partir do momento, daí até a professora, né, a mestra Ana Maria fala, ele destrói com uma mão e constrói com a outra, porque à medida que a gente vai passando pelas crises, pelas transformações e não se intimida, porque isso é muito importante, que às vezes a situação coloca a gente se fecha, a gente se retrai, e ao contrário, é para abrir, né, algo novo surgir na nossa vida, uma transformação, renascer das cinzas, a fênix, né, a serpente que troca de pele, a borboleta, tudo são símbolos dessa passagem de Plutão. Agora, nada disso é bonito de se assistir, porque muitas vezes a gente não está preparado. Então é essa preparação, né, que o ideal seria a gente fazer quando está terminando e começando, né, nesse período aí que nós vamos entrar agora. Está terminando um ciclo e vai começar um outro, a gente tem que se preparar, porque mais um ciclo vai ser desenvolvido a partir do ano que vem e é mais transformação, mais coisa que a gente precisa desapegar. A gente está num processo muito maior enquanto sociedade, e a gente está vendo isso se manifestar de diversas formas. Às vezes quem tinha perde tudo para se dar conta de um outro, de coisas mais além, né, que vão além do plano material. Então, isso é um exemplo muito comum, a pessoa muito arraigada a valores, né, ou muito presa aos relacionamentos, ela perde tudo aquilo, o chão é tirado debaixo dos pés dela para que ela se transforme, para que ela, às vezes, se atente que existe algo muito além do que era aquele mundinho dela. Por mais que tenha grandes quantidades de dinheiro, mesmo assim ainda passa por isso, ainda assim é um mundinho fechado. Vocês acham que os bilionários estão aí, né, convivendo com todo tipo de gente? Isso vai afetar também o campo financeiro, e a gente precisa entender isso, porque as manifestações de Plutão tendem a ser cada vez mais intensas, principalmente porque ele vai deixar Capricórnio em 2024 de forma definitiva, trabalhar Aquário, que uma das coisas que o Aquário representa, e está nos vídeos que eu já falei a respeito, são as corporações. Então ele está passando ali, terminando de finalizar as instituições, né, as instituições de governo, de poder, e está movendo para as corporações, as grandes corporações, que é onde ele vai trabalhar até 2042. Tudo isso vai ter efeito, claro, no mercado financeiro, então a gente precisa prestar atenção aí. Quem mexe com investimentos tem que estar muito atento a esses ciclos entre Plutão e Vênus, porque da mesma forma como ele mostra que vai haver uma destruição, ele dá também ali o poder, como eu falei, as dádivas, ele empodera, e isso pode representar ganhos financeiros aí para quem tiver a sacada, né, fazer os movimentos na hora certa. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. Então essa é a mandala do momento em que
Plutão e Vênus formam quadratura minguante, iniciando o movimento de finalização no dia 3 de dezembro, às 10h29 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Plutão a 28 graus de Capricórnio, Vênus a 28 graus de Libra, formando a quadratura exata, né? Que marca para a astrologia esse momento da finalização, em que a energia começa do ciclo atual começa a terminar. E aí a postura dessa fase é jogar fora aquilo que não prestou, fazer as limpezas e purgas, continuar as transformações, principalmente aquelas indicadas pelo Plutão, né? Em cima dos temas da Vênus, o que vem acontecendo sendo gradualmente trabalhado desde o dia 1º de janeiro desse ano e finaliza agora em 2024, né, em fevereiro de 2024. Então a gente precisa trabalhar nesse sentido, ver aquilo que foi exposto até aqui, né, fazer esse balanço, trazer à tona aquilo que o Plutão revelou e o principal é tentar não fugir, né, não esconder ou mesmo se acomodar com aquilo que foi mostrado, porque nesses temas precisa de uma limpeza, precisa de uma transformação e principalmente para se reestruturar todas essas áreas, né? Então a manifestação é muito intensa, né? Tende a ser dolorosa, é um processo que às vezes envolve perdas, né? Às vezes perdas de relacionamento, às vezes perda financeira. O fato é que, como eu falei, dificilmente chegamos aqui do mesmo jeito. A ideia de falar sobre esses ciclos, de mostrar isso aqui no canal, é para que a gente tenha mais consciência e capacidade, né, de tentar lidar da melhor forma possível com um trânsito que é um dos mais desafiadores. Mesmo com um Plutão não se brinca, né? Eu costumo falar sempre, porque ele vira a gente do avesso, ele remexe dos pés à cabeça, mas depois que passa, né, e é feita toda a transformação, o que eu chamo às vezes de testes de Plutão, a gente tende a entrar numa outra força, né? Ter uma outra força, um período muitas vezes de trazer esse poder à tona. Só que para isso a gente não pode se acovardar e ficar restrita ali muitas vezes pelo medo. E o que ele traz, o negativo, né? O esgoto que ele traz à tona, isso precisa ser limpado, isso precisa ser purgado. Às vezes a dificuldade aqui vai ser lidar exatamente com isso, porque como o Libra é muito social e o Capricórnio fala também sobre estruturas sociais, pode ser difícil encarar esses lados, lidar com essas energias, lidar com esses temas da vida, uma vez que, de um lado, a gente tem essa força tão grande para transformação, e do outro lado, a Vênus buscando harmonia, diplomacia, refinamento no signo que ela rege, pode dificultar que esses temas sejam, de fato, limpados e purgados. Só que, como eu sempre falo, Plutão é um transpessoal, então, mesmo que a gente não queira, a gente vai ser arrastado nesse processo. Na coletividade, também ali se fizer aspectos com o mapa natal principalmente. Então tem que entender como começou toda essa história, como começou a manifestação desse ciclo, né, após a conjunção no dia 1º de janeiro, quais foram os sinais, o que veio à tona e agora, né, o que precisa ser eliminado nesse sentido. A gente vê, né, que a Vênus está formando o sextil com Mercúrio, um aspecto que pode ser muito positivo e pode ser usado para trocas, para comércios, para melhorar as condições de sustento, né? O Mercúrio ali, a ponte fica muito beneficiada por essa energia forte com a Vênus, mas para isso também precisa levar em consideração os temas, a energia que o Plutão está lançando sobre ela, né? O aspecto de quadratura é aquele aspecto que a gente não consegue ignorar. Então é muito importante também fazer esse processo, porque isso vai influenciar nos temas de Mercúrio. E também o sextil com Saturno, né? Que favorece o sextil. E também o trígono com Saturno, que favorece
exatamente ter mais estrutura. O Plutão está passando em Capricórnio, signo que o Saturno rege, então essa é uma energia que também precisa ser considerada. E o trígono com Saturno, que é uma energia fluente, então a gente pode investir em estruturação, né, melhorar os resultados, trazer a responsabilidade dentro daquilo que a Vênus precisa para fazer fluir seus temas e também da limpeza de Plutão. Agora, é um trígono e requer que a gente se esforce um pouco mais para ter essa energia, né? O Saturno passando em Peixes, a Vênus, né, tá se aproximando para formar esse trígono exato, então requer que a gente se esforce um pouco para ter essa energia. Mas pode trazer também uma rigidez no sentido daquilo que a gente precisa deixar ir. Às vezes o Plutão ali está sugerindo para a gente desapego, e o Saturno vem, por outro lado, com a ideia de controle, com a ideia de manter, com a ideia de conservar. Isso muitas vezes não vai favorecer as transformações que o Plutão está impondo aos temas da Vênus. Então, às vezes a gente vai pensar que está tudo muito certo, muito estruturado, né, que vai depender muito ali de como está vivenciando esses temas, a rigidez, os rigores, os limites, às vezes os julgamentos, mas vai ser importante também olhar para um outro lado, porque, como eu falei, o Saturno rege o signo que o Plutão está passando, então a energia de estrutura, né, de construir algo novo, de deixar legado, de erguer bases sólidas, vai depender também de como esse Saturno está sendo tratado. Aí o ascendente cai a 23 graus de Aquário, pedindo que a gente incorpore também a racionalidade, a intelectualização, foque no coletivo no sentido dos grupos do qual a gente faz parte, traz também a inovação, a excentricidade, né? O amor fraternal. A gente tem o amor incondicional, por onde o Saturno está passando e que pode beneficiar, de certa forma, essas transformações dos temas da Vênus, mas a gente tem também agora o amor fraternal. E para trabalhar legal isso, é preciso incorporar não só no sentido de, né, às vezes está ali atuando a favor dos grupos, das amizades, dos coletivos, do empreendimento, mas também de beneficiar esses mesmos grupos, esses mesmos coletivos, né? Agir em prol, agir de forma benéfica, que beneficie também esses outros lados, esse coletivo do qual a gente faz parte, porque isso pode trazer um retorno, principalmente porque a gente está falando de Vênus, né? A Vênus que representa os relacionamentos em geral, parcerias, acordos e finanças, e pode se beneficiar. Agora, às vezes a excentricidade, né, vem com algo estranho, com algo que não é comum, e precisa exatamente disso, né, de sair dessa caixinha. Se a gente pensar na energia que o Plutão está trazendo de transformar, de que algo que era antes agora não é mais, então é preciso seguir a partir daí. E lá no meio do céu, a bússola, também aparece o signo de Escorpião, signo que é regido pelo próprio Plutão a 22 graus, sugerindo que na vida pública, carreira, profissão, a gente também precisa dessas transformações, de muitas vezes ressurgir das cinzas, trazendo o potencial à tona, trazendo um monte de capacidades profundas, né, de investigação, de mergulhar, de trazer uma eletricidade, uma intensidade, uma passionalidade, fluir, né, seguindo um fluxo. Câncer é do elemento água, então precisa de fluidez para que esses temas todos da Vênus, né, após a transformação, após a limpeza ali pelo Plutão, possam encontrar também fluidez para trazer os resultados esperados ali. Na vida pública isso vai ser esperado, assim como uma demonstração de força que às vezes o signo de Escorpião precisa. Um magnetismo também pode ser muito interessante para esses temas da Vênus. Então, às vezes a gente passa por toda essa transformação, essa crise, né, que se apresenta como crise, na verdade, para a gente, mas desenvolve o magnetismo, uma capacidade de atrair aquilo que a gente precisa, e isso pode ser muito positivo aí nesse fim de ciclo. Lembrando mais uma vez que aqui a tendência é de
finalização, da gente jogar fora aquilo que não prestou e dar lugar a algo novo que vai vir quando formarem a nova conjunção. Então tem que se preparar também, porque para ter algo novo, né, a gente só consegue coisas novas se a gente tiver espaço e principalmente mudar os comportamentos. Então, os relacionamentos que foram expostos aí durante esse período e que já se mostraram que não vale a pena serem mantidos, eles precisam, né, a partir de agora, seguir novos caminhos, abrindo espaço, preparando a terra, transformando, limpando, purgando para que algo novo surja. Então, isso tudo que eu vejo nessa mandala, né? Espero que seja útil aí para todo mundo. Vamos seguindo, trabalhando esses ciclos aí entre Plutão e Vênus. A mandala mostrou que a Vênus está ali no finzinho de Libra, né? Signo que rege. Então, esse momento ali em que o ciclo começa a se fechar vai ser muito importante, porque ela vai dar uma limpada antes de entrar no signo que o Plutão rege, que é Escorpião. Quando ela passar por Escorpião, vai continuar essa necessidade de cura, de limpeza, ou melhor, essa oportunidade de cura, de limpeza, de transformação, né? Mesmo que o aspecto tenha ali já se dissolvido. Isso continua, essa energia que a gente vai trabalhar com essa energia de Plutão-Vênus até o dia 17 de fevereiro de 2024, que é quando inicia um novo ciclo entre os dois. Então a gente tem até lá para fazer o que não foi feito, abrir o caminho, preparar a Terra para receber o novo e usar aí, como eu falei, as oportunidades que podem surgir. Nesse sentido, a gente viu que tem um sextil entre Vênus e Mercúrio ali no dia em que acontece a quadratura minguante. Essa energia pode favorecer trocas, comércios, vendas, desde que a gente saiba lidar com a energia de Plutão. Não podemos esquecer que mesmo assim vai ter alguma coisa oculta, alguma coisa que pede limpeza, que pede que a gente olhe pelo negativo e que expurgue tudo isso, que transmute tudo isso. Agora, tendo isso em mente, a gente pode aproveitar, fazer as trocas, né? Vamos preparar. Não deixa chegar no dia para falar assim, eu vou começar a vender um produto, ou vou começar a oferecer um serviço, ou vou procurar trabalho. Já vai pavimentando o caminho para que quando chegar no dia ali, né, se tudo se alinhar, alinhando o céu com a Terra, tem ali a manifestação positiva, mesmo tendo que lidar com os aspectos, né, profundos ali do Plutão. Um outro ponto também é o trígono com Saturno, ou seja, né, a gente ainda tem a oportunidade de tomar a iniciativa, estruturar bem as etapas do que vai acontecer até o dia 17 de fevereiro para ter a realização daquilo que ainda não foi alcançado. Então esses são os principais potenciais, mas tudo vai depender de como a gente está lidando com o ciclo desde o início. Então tem que voltar, né? Foi dia 1º de janeiro de 2023, quase um ano já que começou essa energia. A gente viu a manifestação disso ao longo do ano de várias formas, mas o principal é entender o que foi iniciado ali, o que começou a desenvolver quando fez a quadratura. Os vídeos estão aqui no canal para quem ainda não assistiu se preparar melhor. Para quem passou por esses movimentos todos e teve aí a destruição, né, os relacionamentos foram embora, finanças, que algo, como eu disse lá no início, a gente não é mais o mesmo chegando nesse momento aqui. Então, a gente tem que olhar para frente, né? É fácil falar, eu sei, mas tem que fazer esse trabalho. A cura, né? A transformação acontece a partir daí. A gente só tem de agora para frente. Então tire as lições que foram necessárias, os aprendizados. Ainda tem o processo de desapego, né? O Plutão tem muita ressonância com a morte e não necessariamente é uma morte física, mas às vezes a gente entra num processo similar ao do luto, né? Eu tinha isso, eu tinha aquilo, como era bom. Ficou tudo para trás, a gente precisa transformar e seguir a partir de agora, trazendo mais leveza, trazendo mais capacidade de responder aos novos desafios. Então é como se a gente tivesse após ali, né? Acabou o mundo, destruiu tudo, a gente tem que reconstruir. Mas como que vai ser essa reconstrução é que vai dizer quais serão os resultados, porque se a gente tentar reerguer o que estava lá atrás, não é mais possível. Então a gente precisa entender que
é de agora em diante, é uma vida nova dentro dos temas da Vênus e que a partir de agora a gente precisa trazer essa energia para tudo aquilo que ela representa, principalmente para o amor próprio, né, para si e para aquilo que eu quero, né, colocar para o mundo. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quer saber como esse ciclo de Vênus pode ter afetado o seu mapa? Tem um link para me chamar no Zap e marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo e que ela zele por nós sempre.